Oi, gente! Hoje eu vim contar para vocês como eu conhecia Cristo. Bom, quando eu nasci, os meus pais já eram cristãos, eles conheceram a Cristo na juventude. Então eu vivi nesse ambiente, na igreja, os meus amigos eram da igreja, os meus pais me ensinaram a palavra. Porém, teve um momento em que eu conhecia Cristo, para que eu tivesse as minhas experiências. Então, durante a minha juventude, eu pensava, que eu sabia quem era Jesus, quem era Deus, e eu sabia de uma maneira, um conhecimento, na verdade, Eu conhecia de ouvir falar, mas eu não tinha a minha intimidade, eu não tinha a minha experiência, porque é muito fácil nós abrirmos a Bíblia e falarmos, olha, eu sei, que Deus abriu o Mar Vermelho, eu sei que Jesus curou muitas pessoas, que Ele morreu na cruz para me salvar, mas eu não tenho nenhum relacionamento com Ele. E até as minhas orações, gente, era de uma maneira automática, porque eu vivia naquele ambiente. Então eu falava como crente, eu me vestia como crente, mas eu não era crente. Então eu vim conhecer a Cristo, ter esse momento, depois de casada, que eu já tinha meus 2 filhos. Eles eram crianças, eram bem pequenos, e o Senhor começou a se revelar. E como Ele começou a se revelar? Primeiro, Ele me mostrou o quanto eu era miserável sem Cristo, e que eu necessitava do perdão dEle, que eu necessitava dEle. Eu fui criada por Ele, eu fui criada por Deus para adorá-lo, para ter relacionamento, para ter intimidade. E eu longe dele, eu estava sem cumprir o meu propósito. Então Deus começou a se revelar e a trazer isso, o quanto eu era pecadora, o quanto eu era suja, e aí o Senhor começou a trazer e eu comecei a buscá-lo. Eu tinha algumas indagações assim dentro de mim, eu perguntava, Senhor, o Senhor fala com as pessoas dizem que ouviu a tua voz, como é a tua voz? Eu nunca ouvi a tua voz, e eu queria ouvir a voz de Deus, e eu comecei a buscar isso. E a Bíblia diz que se a gente buscar o Senhor, nós vamos encontrar. E eu comecei, gente, eu tinha uma Bíblia e eu não entendia muito a palavra, por mais que eu sabia vários versículos, eu sabia a palavra, alguns até de cor, mas eu não compreendia ela dentro do meu coração, o Senhor. E eu comecei a orar, pedir para o Senhor me dar entendimento, porque na época eu não conseguia fazer um curso de teologia, eu não tinha condições financeiras para fazer um curso de teologia, mas eu dizia, Senhor, Tu és o meu professor. A Bíblia é um livro que você vai ler e o teu professor está do lado. Então o Senhor pode me ensinar. Então o que eu fiz? Eu comprei uma Bíblia da linguagem de hoje, que era uma linguagem que eu conseguia compreender. E aí eu abria, fazia como uma disciplina, porque nós precisamos nos disciplinar. E aí eu abria todos os dias, pegava minha Bíblia, vinha até a mesa todos os dias, fazia o meu café, e aí eu fazia um café para Jesus. É uma coisa assim, que você fala, meu Deus, que loucura! Mas eu creio que o Senhor olhou e viu a minha busca, e viu a minha busca incessante, e Ele se agradou disso, porque Ele se revelou para mim. E eu abria a Bíblia, gente, eu começava a ler, a compreender. Quando eu não compreendia a palavra, eu falava, Deus, eu não entendi nada desse capítulo hoje. E eu nunca li, assim, muitos capítulos, porque eu queria absorver o ensinamento. Que existem pessoas que elas fazem uma corrida para terminar a Bíblia rápido, mas elas não conseguem compreender. E a Bíblia é para ser meditada. Sabe quando você pega aquilo e você fica, às vezes você fica talvez uma semana naquele capítulo, ou talvez uma semana em um versículo, mas o Senhor vai falar de uma maneira, de uma revelação, de uma profundidade. Então você não pode ter pressa para terminar, você precisa compreender aquilo que você está lendo. E aí eu comecei a ler naquela linguagem de hoje, depois da linguagem de hoje, e eu riscava a Bíblia e eu colocava do lado. Depois eu fui para a linguagem NVI, que é a nova versão internacional. Hoje eu tô na NVT. Então você vai caminhando pela palavra em várias versões. E quando eu não compreendia,
Eu tenho umas bíblias de estudo, eu recorri a ela, mas às vezes, teve vezes que eu realmente não compreendi nada. E o Senhor preparava a pessoa naquela semana, teve experiências que no mesmo dia eu estava passeando no shopping, encontrei um pastor e esse pastor começou a conversar com a gente e começou a falar a palavra exatamente que eu tinha lido de manhã e tinha falado para Deus, Deus, eu não compreendi essa palavra. E ele me mandou alguém para trazer a interpretação. E naquele momento eu questionei, mas é isso, e aquilo, e aquilo. E o pastor foi trazendo para mim uma clareza naquilo. Gente, aquilo era incrível. E eu falei, Deus, o Senhor existe, o Senhor está aqui do meu lado, o Senhor está me ensinando e eu estou conseguindo compreender a tua palavra. E quando a gente compreende, a gente aprende, a gente consegue passar para outra pessoa. E quando a gente tem experiências, então a gente consegue transbordar na vida de outros. E aí eu conseguia compreender e ler a palavra. E foi tão engraçado, porque o Senhor falava comigo sempre em Cantares de Salomão 2, que é, deixa eu ouvir a sua voz, deixa eu ver o seu rosto, amada minha. E eu olhava aquele versículo e falava, gente, toda vez essa Bíblia deve estar marcada. Eu ia de novo, abria a Bíblia e caía naquele verso. Aí eu trocava a Bíblia, ia para outra Bíblia e abria novamente. Depois eu compreendi que o Senhor queria ouvir a minha voz, que o Senhor queria ver o meu rosto, que eu era a amada dele. E ele foi revelando naquele versículo depois, hoje eu consigo compreender que o Senhor queria revelar o amor dele para a minha vida. Então assim, gente, sabe, às vezes parecia uma loucura eu fazer uma xícara de café para mim e uma para Jesus e eu falava, Deus, vem aqui, né, eu estou te esperando. E teve um dia que eu até me emociono quando eu vou falar. Teve um dia que eu saí do meu quarto, fiz o mesmo, arrumei a mesa, coloquei a minha Bíblia para ler. E antes de eu abrir a Bíblia, eu não conseguia ler, de tanto que os meus olhos estavam cheios de lágrimas, porque eu já estava sentindo a presença de Deus ali, naquele lugar, aqui na minha mesa. Eu já estava conseguindo saber que o Senhor estava ali comigo. E eu só chorava, sabe, ouvindo Ele falar comigo. E eu dizia para Ele, Senhor, eu quero ouvir a Tua voz. Só que eu não sabia, gente, que a voz de Deus é como um sussurro, sabe, é como um pensamento, é algo que vem forte no nosso coração e a gente pensa, a gente fala, meu Deus, da onde vem isso? Somos nós que estamos pensando, é Deus que está falando no meu coração. É por isso que às vezes a gente acaba confundindo sentimento com a voz de Deus. Porque, gente, o mundo, né, o volume do mundo tem que estar bem baixinho para a gente conseguir ouvir a voz de Deus. Então, a nossa carne precisa estar mortificada para que o nosso espírito esteja vivo, sabe? Então, nós precisamos matar um para ter o outro. É mais ou menos assim, mate sua carne para dar vida ao espírito. Então, quando eu começo a compreender sua palavra, a buscar, a me disciplinar, a ouvir, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então você precisa ouvir a palavra. Então por mais que eu lia, que eu compreendia, que eu orava depois, falava que aquela palavra venha, Senhor, com essa palavra na minha vida, mas eu ainda assim ouvia muitas pregações de pastores, referências, sabe, que não tinha heresia, eu procurava ver bem, sabe, qual era o estilo de pregação e começava a ouvir aquilo, porque a fé vem pelo ouvir. Então, às vezes eu acordava bem desanimada, sabe, e aí eu ouvia uma palavra de fé e o Senhor enchia o meu coração e eu falava, é para isso que eu nasci e eu estou aqui, né, para ouvir o Senhor, para fazer conforme a tua vontade. E eu sempre escrevi, eu tenho o hábito de escrever e grudar na porta do meu quarto, na porta da minha cozinha. Não fica nem muito bonito os papéis lá. Mas eu comecei a perceber que eu olhava aquilo e eu lia, todas as vezes que eu passava na frente da geladeira, eu lia aquele verso para mim. Então, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aí você lê aquele verso, o Senhor é o meu pastor. Por isso nada vai me faltar. De nada eu tenho falta, porque o Senhor é meu pastor. Sabe quando você lê o versículo e depois você vem de trás para frente,
lendo também e colocando aquilo na tua vida e crendo naquilo. Então a palavra de Deus, gente, a gente precisa crer, senão não tem efeito. Nós precisamos olhar para aquilo e falar, é na minha vida, porque antes eu era o quê? Uma religiosa. Então eu sabia a palavra? Sim. Eu poderia citar versículos? Sim. Mas eu cria naquilo que eu estava falando? Então você precisa crer, você precisa trazer isso para a tua vida. E foi assim que eu comecei a minha caminhada com o Senhor. E comecei a conhecê-lo, comecei a orar, né? As minhas orações, até hoje eu ensino para os meus filhos, eu falo, feche teus olhos e agora você começa a orar. E aí eles começam a orar, pedir, falar com o Senhor, agradecer. E aí eu falo, vai para o momento da intercessão. Quem que vem agora no seu coração? Quem que está vindo na sua mente agora? Fulano. E aí eles começam. Então, começa a orar pelo fulano. E aí Deus vinha trazendo. E era tão incrível, porque às vezes na oração eu tirava esse momento de ação de graças, agradecer ao Senhor por tudo, né, adorá-lo. E depois orar pela minha vida, pela minha família, trazer o que eu queria, o que eu, né, estava ansiando, pedir para o Senhor para fazer a vontade dele na minha vida. E aí depois eu sempre tirava um período de intercessão. E nesse período de intercessão o Senhor trazia pessoas. E às vezes eu começava a orar e vinha coisas que, tipo, eu nunca ia pedir isso para essa pessoa. Gente, nem me passou pela minha cabeça isso. E aí eu orava, terminava aquela oração e aquilo ficava no meu coração, Aí eu geralmente mandava uma mensagem para a pessoa, olha, eu estava orando por você agora e Deus me trouxe uma palavra, assim, 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 Deus me fez orar. E aí eu falava pelo seu casamento, pelo seu emprego, enfim. E a pessoa desabava a chorar. É exatamente isso, hoje eu acordei dessa maneira, hoje eu tô assim. E eu falei, uau, Deus está falando comigo. Ai, eu ficava tão feliz que Deus estava falando comigo, Deus estava me usando para falar com outras pessoas. Uma maneira que Deus sempre falou comigo foi por sonhos. Então, assim, era uma maneira que eu já estava habituada. O Senhor falava comigo por sonhos. Então, o Senhor me dava sonhos até hoje. O Senhor me dá sonhos e eu posso ter certeza que aquilo vai acontecer. Que aquilo, né, às vezes vem por meio de parábolas, mas eu preciso compreender aquilo e eu preciso, né, dar crédito para aquilo. Então, todos os sonhos que o Senhor me dá, eu oro em cima. Se é para entregar para alguém, eu entrego para aquela pessoa. A pessoa crendo ou não crendo, gente, você precisa crer. E você precisa entregar, você precisa fazer, porque agora eu tinha um relacionamento com o Senhor. Então, assim, eu conseguia compreender qual era a vontade dele. Então, eu já não caminhava pelo que os homens achavam, ou pelo que eu achava que era melhor para minha vida. Eu estava caminhando agora, segundo aquilo que o meu Deus queria para mim. Então, eu comecei a me sentir segura. Porque, gente, uma pessoa que não conhece a Cristo, ela não consegue saber quem ela é. Porque como que nós vamos descobrir quem nós somos se não temos um relacionamento com o nosso Criador? Sabe, a mesma coisa de você fazer algo e jogar fora o manual. Você não tem contato com o manual, meu Deus, como que isso, para que isso serve? Então, assim, o Senhor me fez. Ele escreveu, a Bíblia diz que aquilo que eu sou, Ele já projetou, Ele já planejou, Ele já escreveu a meu respeito. A Priscila vai vir à Terra para isso. E se eu não tiver esse contato com Ele, eu não vou saber para que eu estou aqui na Terra. Qual é o meu propósito? Então, primeiro, para você descobrir, para você ter Deus, para você conhecer Deus, vai para a palavra. Ore, né? Leia a palavra, entenda a palavra, ouça a palavra. E aí você vai compreendendo aquilo. Uau, eu não tinha visto assim, né? E o Senhor começou a mudar, porque, igual eu falei, eu andava como crente, só que assim, às vezes, né, um short um pouco mais curto, uma saia um pouco mais curta, e aí ninguém precisou falar pra mim, olha, isso aí tá mostrando teu corpo, olha, isso aí tá marcando demais o teu corpo. Então eu comecei a olhar no espelho e o Espírito Santo falar, essa roupa não tá me agradando, né? Não é dessa maneira. E eu comecei a caminhar ouvindo o Senhor, e eu sabia que não era mais o meu pensamento. Eu conseguia decifrar, né, o que o Senhor estava falando, quem era, se era a voz do meu pensamento, das minhas emoções, ou era o Senhor falando comigo. Então por isso que eu falo, é muito sensível, gente.
é muito sensível, então você precisa compreender, abaixar o volume do mundo, das coisas ao redor, das pessoas, para ouvir Deus. Então você vai ter que parar, você vai ter que fazer o seu devocional, porque esse é o caminho de conhecer a Cristo. E foi assim que eu conheci a Cristo e estou com Ele até os dias de hoje. E tem uma oração que eu faço e eu sempre falo sobre ela. Gente, eu falo assim: Deus, não me deixa me distrair. Se eu estiver me distraindo, me dá uma laçada, me puxa, me desperta, sabe? Não me deixa eu ir para longe do Senhor, porque é muito fácil, gente. Às vezes a gente está ao redor de pessoas cheias de Deus e um ambiente cristão. É por isso que as pessoas olham, às vezes, as pessoas na igreja e eles têm aquele pensamento: ah, ela é perfeita. E quando faz algo errado, oh meu Deus, mas não era crente? Gente, estar na igreja não quer dizer que você anda com Deus, que você conhece a Deus. Você pode falar como crente, você pode se vestir como crente e não ser crente, né? Você pode estar cometendo os piores pecados. Então, para conhecer a Cristo, mas quem conhece a Cristo também, você está ali naquele caminho, você não quer mais perder essa conexão. Então, eu sempre peço para o Senhor, não me deixe me distrair, porque às vezes é fácil. Você começa a ter muitas funções na igreja, você começa a ter muitas coisas para fazer e você vai em prol daquilo e esquece que você precisa ter o teu tempo para adorar, para orar, para ler a palavra. E esse tempo é aqui escondido, sabe? Ninguém consegue ver. E é por isso que as pessoas deixam esse lugar aqui de secreto, porque ninguém está vendo, só o Senhor. Só que é esse lugar do secreto que te sustenta lá fora, que te sustenta nas tuas funções. As pessoas invertem isso, então elas começam a pegar muitos cargos, muitas coisas para fazer e elas saem desse lugar de secreto. E é por isso que pecam. Ah, mas não era pastor, mas não era fulano, mas não era ciclano, mas não era um líder tal, e pecou, né? E errou e saiu da presença do Senhor. Gente, né? Mas é por isso, gente. Então, assim, esse lugar de devocional, de adoração, de falar com o Senhor, de buscá-lo, esse lugar a gente nunca pode sair dele. É por isso que eu faço essa oração. Deus, não me deixa me distrair. E quando eu tô com muitas funções, há um tempo atrás, mas há uns meses atrás, o Senhor falou: eu quero que você tire um tempo de descanso. E eu entrei para o meu quarto, parei todas as minhas atividades naquela semana e fui descansar mesmo, sabe? Dormir, falar com Deus e não atender ninguém, ficar bem tranquilinha, eu e Deus, ouvindo louvores, lendo, aquilo que eu gosto de fazer. Passei uma semana assim e como eu tive entendimento daquilo que eu estava vivendo uma guerra espiritual e não estava compreendendo o nível da guerra. Então, nós precisamos estar atentos. E quem pode fazer isso? Né? Quem nos deixa assim ligados é o Espírito de Deus que habita em nós. Mas nós precisamos pedir e não sair desse lugar. Esse lugar de disciplina, esse lugar de falar com Deus, esse lugar de parar tudo, né? E estar com o Senhor. Isso é primordial na tua vida, para que você caminhe por essa estrada de conhecer o Senhor, como é bom, como Ele é perfeito, como Ele é amável e como a gente se sente amada, segura, como a gente se conhece, como a gente sabe quem nós somos através dEle. Não tem como eu me descobrir, não tem como eu ser feliz se eu não conhecer Jesus. Então a felicidade está em Cristo. A alegria do Senhor é a nossa força, assim diz a palavra de Deus. Então, essa plenitude, estar bem em todas as áreas, é somente quando você conhece a Cristo. Então, se você não conhece a Cristo, eu te convido, venha conhecer, venha caminhar, venha ler a sua palavra, venha falar com Ele, venha conhecê-lo, venha ter esse momento de intimidade com Ele, onde ninguém está vendo. Mas você para tudo na sua vida para poder conhecer a Ele, ler a palavra, saber, Senhor, o Senhor fez isso. Eu não estou conseguindo acreditar, mas tira a incredulidade do meu coração para que eu possa crer na Tua palavra. Sabe, gente, quantas vezes eu falei, Senhor, eu estou incrédula ainda.
tira a incredulidade do meu coração. Eu preciso crer, porque tudo na minha vida é pela fé. A vida de um cristão é pela fé, gente. Não é aquilo que eu estou vendo, não é aquilo que eu estou sentindo, mas é pela fé. Quantas vezes eu acordei com uma tristeza no meu coração e eu falava, Senhor, eu não sou movida pelos sentimentos, eu sou movida por Ti, eu sou movida pela fé. E pela fé eu creio que dias melhores virão. E assim eu continuava caminhando. Então, gente, é maravilhoso ter Jesus. É maravilhoso, eu te convido a ter Jesus se você ainda não tem. E você que tem, a desfrutar todos os dias da presença dele. E em nome de Jesus, que você não se distraia, para que você possa alcançar o prêmio maior, que você possa morar na eternidade com ele. Deus abençoe você.